Boa tarde, malta. Então, hoje tenho aqui um convidado muito especial, Pastor Leonídio Ascensão. Obrigado por estar aqui connosco. Acho que vai ser, e falo por mim, eu venho aqui como um aprendiz e como um discípulo que quero falar e estar com alguém que esteve lá atrás, que viveu, que experimentou, que viu, que ouviu, que pregou, que cantou, que tanta coisa fez. E a minha oração é que a minha geração possa viver também muitas das coisas que vocês viveram no passado. Obrigado por estar aqui connosco e é um privilégio tê-lo aqui mesmo. Obrigado é um privilégio também estar convosco e agradeço o convite e espero ser bênção de Deus para todos os que verem e ouvirem. Amém. Então vamos começar do início. Quando a gente olha lá para trás e quando nós vemos aquelas campanhas, porque o Juntos também é uma campanha de oração e jejum, juntamente com a Semana Universal da Oração, que já acontece há muitos anos, quais é que são os passos mais importantes para acontecerem antes das campanhas? Porque às vezes a gente pode olhar para a campanha e dizer isto o que interessa é depois o que vai acontecer no dia 5 até ao dia 25, que é quando vão ser esses 21 dias de oração e jejum. Quais é que são os passos e qual é que é a importância dos passos antes para a campanha ser bem sucedida? É assim, há vários passos, é natural. Não só a palavra nos mostra isso, mas em termos práticos, eu lembro-me quando eu trabalhava com o pastor Luís Reis, logo no início do meu ministério, depois de ter terminado a escola bíblica. Nós trabalhávamos em campanhas nas igrejas, com as igrejas, através das igrejas, em recintos, com a tenda, por vários locais, várias cidades do país, e dávamos muita ênfase a uma questão que nós chamávamos a pré-campanha. Uhum. Ora, o que é que consistia a pré-campanha? A pré-campanha era a preparação da campanha, não só do nosso lado, que nos tínhamos que preparar para a campanha, mas das próprias pessoas, das igrejas. Uhum. Então, na pré-campanha havia, portanto, estudos bíblicos sobre o que é a campanha, o que é o evangelismo, etc. Havia a preparação no que diz respeito a conselheiros, assistentes, que havia uma série de assistentes que ajudavam de várias maneiras, e em termos espirituais havia também uma preparação de oração e jejum. Uhum. Orávamos, tínhamos cultos de oração, jejum, buscar o poder de Deus. Porquê? Porque acreditávamos, e eu ainda continuo a acreditar, que uma campanha de evangelismo, para ser bem sucedida, não pode ser, como se costuma dizer agora, one-man show. Ou seja, em que aparece o pregador ou o grupo de louvor que pertence também ao pregador, uhum. e o pregador e o grupo de louvor e essas pessoas que têm um nome muito conhecido, naturalmente atraem muita gente. Uhum. Mas é só num momento, só para aquele momento. E se nós queremos que haja resultados que verdadeiramente justifiquem todo o esforço que está a ser feito, uhum. Então é necessário que haja muito mais gente a participar. Até porque uma campanha que apenas está reservada ao marketing, às redes sociais, à publicidade, seja ela qual for, não terá um resultado tão grande como uma campanha em que é feita através da mobilização das pessoas, uhum. E que essas pessoas, por sua vez, mobilizam outras. Uhum. Ou seja, é a Igreja em movimento. Amém. É a Igreja em movimento. E então, a Igreja em movimento que adota a oração, o jejum e, por sua vez, o passar a palavra aos outros, naturalmente que tem muito mais sucesso. Se calhar... Ou será que o pessoal da geração ou das gerações passadas dava um relevo mais importante à questão espiritual e esta nova geração está demasiado ligada aqui às redes sociais e a estas questões e não dá, se calhar, tanto valor como dava a geração anterior à espiritualidade? Ou o pastor Leonídio não acha isso?
Não, o que eu vou dizer, honestamente, é que seja o que for, que seja feito, seja em que área for, que seja feito com pouco trabalho, com pouco esforço, as pessoas adaptam-se muito melhor e aderem muito melhor. O que é melhor? O que é melhor é o futuro, é o resultado que dá. Mas, se eu puder fazer uma coisa em que eu não tenho que me esforçar, não tenho que sair de casa, faço no meu telemóvel, faço no meu computador, através das redes sociais, ponho, porque até percebo um pouco do assunto, espalho isso por milhares e milhares de pessoas, é uma coisa. Agora, quando eu faço uma coisa em que há um esforço, obriga-me a sair de casa, a ir ter com o meu vizinho, a falar mano a mano. Nós habituámos, especialmente desde esta história da pandemia, a fazer as coisas online e não presencial. Até há muitas igrejas que decresceram e outras que fecharam portas precisamente por causa dos cultos online. Pá, o culto online, não há dúvida, é bom espalhar, então não é bom. Dar oportunidade. Mas quando as pessoas deixam de ir à igreja porque podem estar a ver o culto, a reunião, a oração, a música, o louvor no seu sofá, opa, então, não é? E, portanto, é isso, quer dizer, a questão aqui não é... As pessoas hoje, como sempre, dão valor a quanto menos trabalho, melhor. Mas toda a gente sabe que ainda hoje, vamos falar de um vinheteiro, não é? Eu costumo dizer, se todos os alcoólicos, todos os bêbados, para chegar a apanhar uma bebadeira, tivessem que chegar ao copo de vinho, quantas vezes um vinheteiro chega à vinha, acabava, não havia mais bêbados. Já viste quantas vezes é preciso o homem ir até à vinha, ir até... É podar, é empar, é tratar, é trabalho cuidar. todo que isso dá, não é? Até dar a uva e depois espremer e depois esperar mais isto e mais aquilo e mais separar isto. Até ter o vinho ter aquele grau. E depois então é que se apanha uma bebadeira. E será que toda essa preparação que o pastor Leonídio está a falar, de oração, de jejum, de mobilização da igreja em movimento que está a falar, será que isso era a razão principal? Eu não vou chamar do resultado, mas do fruto que isso dava, porque nós ouvimos muito depois falar das milhares de pessoas que aceitavam Jesus e que aceitaram Jesus, das pessoas que eram curadas, etc. Será que todo o mover de Deus que se via nessa altura e que se calhar já não é tão expressivo como é hoje em dia, tem muito a ver com essa questão da preparação espiritual que havia antes? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, André, a primeira vez que eu jejuei, ok? Eu tinha uma semana de crente. Tinha aceitado Jesus há uma semana. E eu reparei que as pessoas da igreja tinham um comportamento diferente que não o meu. E eu tinha graves problemas com álcool, tabaco, com a língua, com tudo mais, com uma vida sem regras, e não queria aquilo para mim. Eu queria Deus, sem dúvida nenhuma, mas não sabia como. Eu vou-te dizer, André, ninguém me disse. Não ouvi, nem vi, nem experimentei nada, mas eu disse para mim, eu hoje não vou comer, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou dizer asneiras durante 24 horas. E acabou, até hoje. É verdade. Eu nunca mais meti um cigarro na boca. Eu nunca mais, percebes, nunca mais andei bêbado. Aqui na rua, nunca mais. Compreendes? E ninguém me disse. Ou seja, interiormente me puxava para isso. Eu comecei a fazer jejuns
Depois, e orações, e quando começámos a igreja, no CRC, e mesmo lá em Toronto, onde eu estive e tudo, nós jejuávamos todas as semanas. Todas as semanas. Era uma prática semanal que o pastor Leonídio tinha? Todas as semanas. Todas as semanas? Um dia ou todos? Todas as semanas eu jejuava um dia. Depois, mais tarde, na escola bíblica, através do professor Gordon Bialik, que ele jejuou 40 dias. E, claro, nós fomos desafiados. Eu lembro-me que nessa semana jejuei 5 dias. Ia morrendo. Mas depois de ter começado a igreja do Centro de Renovação Cristã, portanto, que agora é a Casa da Cidade, isto terá sido em 1998, lá para ir para o ano 2000, ou coisa assim do género. Eu também fiz um jejum de 40 dias. E as pessoas acharam aquilo uma coisa extraordinária. E não há dúvida que foi extraordinário. Em que eu apenas bebia líquidos, não comia sólidos, só líquidos. Claro, estudei como se fazer, como não fazer, e depois as pessoas perguntavam-me o que é que resultou. Olha, resultou que perdi 20 quilos, já não foi mal todo, não é? Porque voltei a ter o peso que tinha quando casei. Mas espiritualmente, eu vou dizer-te, cheguei à conclusão que eu precisava de me chegar mais perto de Deus. Ou seja, porque ao fim e ao cabo, eu com aquele jejum não comprei nada a Deus. Que é outra coisa que as pessoas acham que o jejum compra a bênção. Não compra nada. Desperta, ficamos mais sensíveis, e é verdade, eu fiquei mais sensível, mais esperto. Uma das coisas que me aconteceu, fui eu que, nessa altura, fui fazer um culto não sei onde, e começou-me a cheirar a frango assado, e eu devia estar a 200 ou 300 metros do restaurante. O meu olfato parecia de um animal, de um cão. É verdade. Eu cheirava-me tudo ao longe, à légua. Mas, ao fim e ao cabo, eu até... Hoje confesso isso, hoje não... Era bom que as pessoas, à medida que a idade crescesse, fossem mais honestos, mais livres para falar o que é bom, o que não é bom, e aquilo em que erraram ou não erraram. A minha conclusão ao fim dos 40 dias, eu fiquei um bocado vaidoso, tinha feito 40 dias de jejum, mas em termos espirituais só cheguei à conclusão que eu precisava de me chegar perto de Deus, porque eu não comprei nada com o jejum. Sou honesto. E há muitas pessoas que fazem o jejum só nessa expectativa da recompensa, não é por uma aproximação. Ora bem, e de que os outros ganham. Jejuou 40 dias. É verdade, jejuei, mas... Eu não estou a dizer que as pessoas não devem fazê-lo até com muito cuidado neste sentido, certo. Não é? Mas acima de tudo, porque eu continuava à frente da igreja, tinha reuniões por todo lado, tinha cultos para ali e para lá, tinha mais coisas, tinha que organizar, administrar e fazer, e em termos de tempo para me separar, para ir sozinho, aí para onde ninguém soubesse de mim, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Moisés, eu devia ter feito e não fiz. E nessa altura havia uma preponderância maior ou um ensino maior nas igrejas sobre o jejum do que hoje em dia, por exemplo? Ou não sente essa diferença? Havia. Até vou-te dizer mais uma coisa. André, eu já não sou desse tempo, hein? Mas talvez 10 anos antes de eu me converter. Eu converti-me há 52, portanto, aí há 60, 65 anos atrás. Havia igrejas que homens iam de Lisboa, depois de fazerem 8 horas de trabalho, 8 horas de serviço, apanhavam comboio, apanhavam caminhonetes, ok? E iam para a Zambuja, de Lisboa, para a Zambuja. Naquela altura em que as estradas não era como agora, não é? Ora bem, para Sintra, aqui à volta de entre 60 e 70 quilómetros
de Lisboa, homens que não eram pastores, hein? Chamavam-lhes os pregadores de escala. Esses homens é que foram, sem dúvida, a mola real que Deus usou para haver igrejas por esse mundo fora, aqui no nosso país. Percebes? Ou seja, em termos bíblicos, não tinham grande preparação. Em termos de teologia, também não tinham. Isso faz-nos lembrar alguém, não é? Se calhar os discípulos. Mas tinham um zelo, tinham uma fome, tinham uma paixão, tinham um desejo que ultrapassava todos os limites para ir ao encontro dos perdidos. E é isso que falta hoje. Desculpa lá, André, é isso que falta hoje. Eu ia perguntar isso. Será que a Igreja perdeu a compaixão pelos perdidos? Epá, é assim. Uma das últimas coisas que eu irei fazer é apontar o dedo, seja a quem for, porque depois tenho logo uma carrada de dedos a apontar para mim. Não, é verdade. Eu estava a falar com alguém há pouco tempo que ficou muito admirado por eu dizer que não me sinto uma pessoa feliz. Não me sinto feliz porque, com todos os dons que Deus me deu, pregar, cantar, administrar, orar, curar, tanta coisa, eu fiz muito pouco. Fiz mesmo muito pouco. E hoje em dia sinto-me... Ainda prego, quando me deixam, claro. Ainda prego, ainda vou, ainda oro. Mas, interiormente, poderia ter feito muito mais. Muitíssimo mais. E muitas vezes pus a minha família de parte para fazer a obra de Deus e eles saíram prejudicados. Mas é uma coisa, eu podia ter feito muito mais, podia ter ganho muito mais gente, podia ter aberto muito mais igrejas, podia ter liberto muito mais gente pelo poder de Deus, porque Deus deu-me essa graça. Deus deu-me essa graça, mas infelizmente, umas vezes por portas que se fecharam, não por Deus, mas pelos homens, outras vezes por cansaço, outras vezes por... circunstâncias. Humano. Nunca deixei de ser humano, continuo a ser humano. Mas acredito que hoje em dia não é a igreja que tem falta de compaixão. Ok? Há falta de compaixão em pessoas que se tornaram mais profissionais do Evangelho do que verdadeiramente discípulos de Jesus. Hoje, muitas pessoas estão mais preocupadas quanto é que vão ganhar, quando eu muitas vezes tive sem salário, anos a fio sem salário. Com família. Com família, para servir a Deus. Estão muito mais preocupados que casa vão ter, que regalias vão ter, para pregarem apenas 2, 3 vezes por semana e não fazerem mais nada, a não ser nas redes sociais, porque eu tenho dificuldade em ver alguém que usa as redes sociais e que publica 20 coisas por dia. Então o que é que faz no resto do tempo? Aquilo é o tempo todo, quase. Epá, eu não sei, mas não é acusar, eu não acuso a igreja, porque a igreja é do Senhor, é de Jesus. E, na realidade, Jesus continua a dizer para todos nós e para mim também, que nós devemos deixar tudo para trás. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, que não é uma cruz de desgraça, não é uma cruz de morte, não é uma cruz de doença nem de miséria, porque isso levou ele. Mas é uma cruz de abnegação, de coragem, de ousadia e de muito trabalho. Muito trabalho. O pastor Leonídio tocou agora numa palavra que eu conecto logo ao jejum, que é a palavra negação. Que é, se calhar, ou será que há muita gente que opta, porque, por exemplo, o que o pastor Leonídio passou a dizer, eu converti-me e passado uma semana estava a jejuar. Eu, pessoalmente, eu acho que não conheço muitos cristãos que passado uma semana estavam a jejuar. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, será que há alguma falta de ensino na igreja em relação ao jejum? Porque provavelmente o pastor Leonídio começou a jejuar porque ouviu falar do jejum, porque isso era uma coisa falada na altura. E a segunda questão é, não só a questão
de se ouvir ou não falar e de ser ensinado na igreja, mas a própria questão de, espera aí, isso vai ser, que eu acho que é das coisas mais agressivas que o ser humano pode fazer, é privar-se da comida, neste caso. Ou seja, dúvida. e alguns, se calhar, não estão dispostos a abdicar, espera aí, ir à igreja ao domingo está bem. Agora, jejuar, espera aí, isso já me vai tirar de um conforto, já me vai levar a um lugar de negação, onde se calhar eu não estou disposto a ir. Será que isso também pode ter a ver? Pode, mas André, há aqui uma questão. Por que razão, não só em relação ao jejum, mas em relação a muitas outras coisas, se ensina pouco? Não dá jeito? Porque se tu vais ensinar uma coisa que tu próprio não praticas, estás sujeito a ouvir o que não gostas. Será ou não será? Não é preciso dizer mais nada. Certo. Agora, mas isso independentemente de que façam ou não façam. Houve muita coisa, mas mesmo muita coisa que eu fiz na minha vida por iniciativa própria, que nunca me ensinaram. Pelo contrário, até me ensinaram foi o contrário. Ensinaram-me a não fazer. Mas eu, como na Bíblia via que era para se fazer, eu fazia. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não sejam desafiadas. Por exemplo, esta campanha de jejum e oração, eu acho que deve ser uma coisa que deve estar disponível ao conhecimento de quantas mais pessoas, melhor. Mas de uma forma em que seja um desafio que a pessoa aceita voluntariamente e que não ponha em causa onde a pessoa está e com quem a pessoa lida. Porque é possível que algumas pessoas tenham, eu não jejuo, ou eu não oro, ou eu não oferto, ou não faço, ou não evangelizo, porque ninguém na minha igreja faz. Mas isso não quer dizer que tu não faças, porque a quem é que tu segues? Segues Jesus ou segues as pessoas? Percebes? Há necessidade. Eu fiz coisas que ninguém fazia, ou que não vi ninguém fazer. Mas percebia que a Bíblia dizia para o fazer, eu fiz. Essa questão cultural eu acho que é muito importante. Eu converti-me nos Estados Unidos e dentro do contexto onde eu estava era frequente, à medida que eu me converti lá, fui batizado lá, estudei depois discipulado e plantação de igrejas, as pessoas com quem eu me rodeava, era normal, relativamente normal para elas, venderem a sua casa e irem para outro sítio para plantar uma igreja. E eu, neste caso, saí de Lisboa para ir para Aveiro há 3 anos e houve vários cristãos na altura, pessoas que parecia que em vez de estarem felizes por nós estarmos a dar este passo de fé, era um bocadinho o contrário, era um bocadinho, isso é uma imprudência, cuidado. Então, mas vocês ainda por cima vão ter o Martim, que é o vosso primeiro filho, as vossas famílias estão todas em Lisboa, agora vocês vão largar tudo para ir para o outro lado. E essa parte cultural é uma coisa que eu sinto também, que eu não sei se tem só a ver, lá está, eu acho que o povo brasileiro e o povo americano no geral, seja a América do Sul ou a América do Norte, é muito mais apostólico, é muito mais evangelista neste sentido. Eu acho que o europeu é muito intelectual. Esta foi sempre uma ideia que eu tenho, que nós pensamos, a gente olha, tanto que a palavra de Deus vai dizer que os gregos procuram sabedoria e os deuses procuram sinais, não é? Ou seja, nós sempre fomos aqui o continente em que a gente pensa, etc. Mas depois o pessoal lá de fora é que lá está, vem, prega, etc. Porque eu acho que isso está habitado dentro da própria cultura que eles têm. Será que falta um bocadinho dessa cultura que nos caracterizou nos tempos mais históricos do nosso país, de voltarmos a ser uma cultura se calhar mais desbravadora e mais apostólica? E que se calhar perdemos um bocado isso? É assim, o que aconteceu quanto a mim, houve uma grande mudança de lideranças. Houve uma grande mudança de lideranças no nosso país, a vários níveis, mas em termos de igreja houve uma grande mudança. E o que aconteceu é que os tais pioneiros, que na realidade eu conheci vários deles, que largaram tudo e foram para todo o país, para a província, até também para o ultramar, etc. E muitos deles com filhos sem condições, ok?
deram lugar a novos líderes em que muitos deles, eu peço desculpa, mas deram muito pouco fruto para a responsabilidade que têm. Bem, isto acontece em todo lado. Até na política nós vemos isso. Encontramos pessoas que são ministros, mas que nunca foram CEOs de uma empresazita pequena. Não é? Por exemplo, eu conheço montes de pastores que nunca tiveram emprego. Fizeram o 12º, foram para a escola bíblica, saíram pastores e continuam pastores. Mas, na realidade, experiência de vida, do know-how, ou tu lidar com as pessoas, ou estar numa empresa, ou saber a pressão com que as outras pessoas vivem. Pá, e quando tu não sentes na pele as dificuldades dos outros, vais ter dificuldade depois em passá-las. Agora, eu acredito pessoalmente, que as pessoas vão lá mais pelo exemplo do que pela palavra. Pá, a razão porque muita gente fala do meu passado foi porque no meu passado eu dei exemplo. Eu tive muitos anos, mas não foi 1 nem 2, tive só no Desafio Jovem foram 6 anos sem salário, ok? E eu estive vários anos eu fui para o Canadá, ok? E quando lá cheguei, a igreja no Canadá não me dava o suficiente para eu viver. Eu não fui regatear com ninguém. E na altura estava lá com quantos filhos já? 6. Com os 6 já? Já com 6. E chegamos lá em dezembro e quando eu vi que era necessário comprar fatos da neve, vimos aflitos. Mas Deus nunca faltou. Houve pessoas que até daqui de Portugal mandavam dinheiro para mim. Ok? Portanto, Deus nunca faltou. Deus nunca faltou quando no Desafio Jovem nós íamos para as conferências da Eurásia, para a Alemanha, para a Holanda e para a Suíça e só levávamos dinheiro para o gasóleo para lá. E íamos de carro, numa carrinha de 9 lugares, e só levávamos dinheiro. E confiávamos que Deus nos ia abençoar lá, entre os imigrantes e não sei o que mais, e depois, à medida que vínhamos para cá, íamos pregando e abençoando as igrejas entre imigrantes e trazíamos muito mais do que o que levávamos. Será que essa altura também potenciava por essas condições nós vermos mais os sinais e o mover de Deus, porque efetivamente havia necessidade que eles acontecessem, e se calhar hoje em dia estamos muito mais confortáveis e se calhar não vemos o agir de Deus dessa maneira, porque não é uma coisa que seja tão necessária, se calhar, como era há uns tempos atrás? Claro. Atualmente, se há uma dor de cabeça, se há um sintoma isto ou aquilo, a primeira coisa é o SN24, não é? Não é o que clama a mim. Porquê? Porque naquela altura eu lembro perfeitamente os meus filhos a acordarem-me e a pedirem para eu orar por eles, porque eles doeu-lhes isto ou doeu-lhes aquilo. Havia uma dependência maior de Deus do que se calhar... Sem dúvida, em todo o sentido. E depois, isso obrigava-nos a buscar, a orar, a depender. Eu lembro-me, na escola bíblica, hoje é diferente. Na altura era o diretor, o Samuel Johnson, o missionário Samuel Johnson, e não havia dinheiro para a gente comer na escola bíblica. Uau. E ele instituiu um dia de oração e jejum. E nós fomos, toda a gente, orar e jejuar, e começámos a orar e jejuar, ok? Todo dia, e ele saiu de madrugada, ok? Foi à Noruega, e ao fim do dia veio da Noruega com uns 20 ou 30 mil dólares. Assim, estou a falar assim mesmo. E há poucos que todos se lembram, se lá tiveram. E há muitos vivos ainda que se lembram disto que eu estou a dizer. Eu comecei a orar para os doentes porque eu fui curado. Eu cheguei ao instituto
na primeira semana, dia 5 de 1976, com dor ciática nas duas pernas. Há meia dúzia deles que ainda estão vivos. Podem testemunhar isso, que eles viram. Com o que é que Deus fez naquele dia comigo, quando eu disse que eu nunca mais ia comer nem beber enquanto Deus não me curasse. É verdade. E foi mesmo naquele dia. Fomos para a sala de aulas, que naquela altura até era o refeitório, eram 9 horas da manhã, no meio da aula, o professor convocou os outros, porque eu grania como um cão com dores, depois de tomar tudo o que era medicamentos. E juntaram-se todos, a turma toda à minha volta, e oraram por mim e eu fui curado assim, instantaneamente, até hoje. Uau. Até hoje. Portanto, ou seja, há lemas que eu tenho na minha vida ainda hoje, que é, o primeiro deles é, se Deus fez comigo, faz com qualquer um. Porquê? Porque eu não me considero acima de ninguém. Não me considero acima de ninguém. Portanto, se Deus fez comigo, se Deus me usou a mim, usa qualquer um. Não tenho dúvida nenhuma. Ok? Se Deus fez na minha vida, também faz na vida dos outros. Agora, princípios, claro que há princípios. André, e o primeiro princípio é este, é depender de Deus. É depender de Deus. Porque quando tu dependes de Deus, tu sabes que a tua fraqueza ou a tua força não vale de nada. Mesmo que sintas como tu te sentires, é Ele. É Ele que faz. É Ele, é por Ele, é dele. Glória, pois, a Ele. Mais nada. E é isso que nós, na nossa nação, precisamos. Que as pessoas entendam perfeitamente. Deus pode. Deus quer. E Deus faz. E como é que a gente ensina e traz isso para as igrejas, para os discípulos, etc., principalmente para pastores, líderes, etc., como é que a gente institui uma cultura de dependência de Deus na igreja às pessoas? Olha, em primeiro lugar, volto a repetir, dá o exemplo. Dá o exemplo. Olha, eu até hoje, inclusive, eu entreguei a igreja no Canadá, mas tenho reforma do Canadá e estou, como é que se diz, tenho residência. Em fevereiro, a minha residência no Canadá terminou. Ou seja, a reforma vai terminar. Percebes? Porque eles disseram mais 6 meses, portanto termina agora em julho. E não só. A minha reforma, mais a da minha mulher, não dá para eu viver com ela. Agora, eu tenho que procurar formas e meios. E Deus tem providenciado isso e vai continuar a providenciar. Amém. Como? Vamos ter que levantar uma oferta para o pastor Leonídio. Nada disso. Isso é cara bom. Nada disso. Até porque eu vivo numa quinta, alugo alguns quartos e vou buscar o resto que é necessário para eu não ter que andar a estender a mão à caridade. A questão que o pastor Leonídio estava a falar em relação à dependência, e eu acho que isto é muito importante porque nós víamos o mover de Deus, se calhar de uma forma mais evidente nessa altura pelas circunstâncias que já falámos. Mas a minha questão é, será que as igrejas hoje em dia acabaram por se tornar um bocadinho mais liturgicamente ou religiosamente umas mais focadas na questão dos dons, das curas, dos milagres, etc., não por uma questão simplesmente de dependência de Deus, mas por uma questão para ir buscar outro tipo de consequências que advém daí, e por outro lado outras, ao verem-se disso, afastaram-se completamente ao ponto de já não acreditarem que Deus sequer se move. Ou seja, o facto de haver essa geração que dependia de Deus e que viveu dessa maneira pode se calhar ter agora, infelizmente, ter despertado para 2 polos que se afastaram completamente. É muito provável, até porque é assim, um dos grandes problemas que existem hoje em dia é que, infelizmente,
eu não vejo grande mover de Deus na nossa nação em termos de pessoas a aceitar Jesus pela primeira vez. Vejo um grande mover de espetáculo que faz com que as pessoas vão de umas igrejas para as outras à procura de quem é que tem o melhor louvor, quem é que tem as melhores condições, quem é que tem... vamos dizer que não é tanto pelo mover do Espírito Santo. Não estou a dizer que não haja, há de certeza, claro que há. Mas há uma... E depois, por outro lado, isso gera o quê? Gera crítica. E essa crítica faz com que as pessoas procurem ali e acolá onde é que podem apontar. Aquele disse uma palavra errada. Quantas palavras erradas é que eu não disse? Quantas barbaridades é que me saiu da boca para fora? Porquê? Então eu sou perfeito? Não? Claro que ainda hoje acontece. Agora, o que pode acontecer, eu sou honesto, aconteceu comigo também, uma outra vez, vaidade. Também tive o meu quê de vaidade, por ter tanta gente à minha volta. Aqui há tempos, deu-me na cabeça, eu às vezes ponho-me a fazer estas coisas. Peguem músicas assim, muito bonitas, muito lindas, pá, e depois adapto-as, não é? E aqui há tempos surgiu uma coisa dessas, que eu até tenho, já tipo a cantar, mas não vou cantar, porque é muito forte. Antigamente eu era forte, independente, à minha volta tanta gente, agora já não é assim. Percebes que música é? Portanto, All By Myself, que é Celine Dion, só que a letra dela é um bocadinho diferente. Mas eu pus e é verdade, tive montes de gente à minha volta, cooperadores, pregadores, pastores. Eu estive à mesa com alguns dos pastores mais conhecidos do mundo. Eu estive em casa do Reinhard Bonnke, a jantar com ele e com a esposa e com os filhos e com a minha esposa. Eu fui convidado para ser o responsável do Ministério do Ben Hinn em Portugal. Eu estive com o filho do Oral Roberts nos Estados Unidos. E será que então eu achava que... chegou uma altura que eu achava que eu era alguém. Não é nada, pá. Todos eles já não estão cá, ou se estão já não valem o que valem. Pá, e o que é facto é que, infelizmente, ainda no nosso país, há pessoas que ainda não entenderam que quanto mais alto se vai, maior é a queda. E há que ter cuidado. Quando a gente já não tem respeito pelos outros à nossa volta, quando achamos que tudo aquilo que dizemos quando abrimos a boca é Deus a falar, é perigoso isso. É perigoso porque depois já não suportamos correção, crítica, admoestação, conselho, achamos-nos Deus. Isso é muito perigoso. Eu recomendo a toda a gente que nunca te esqueças de onde vieste. Nunca te esqueças como começaste. Porquê? Porque enquanto tu te lembrares daquilo que eras e do que és hoje, vais sempre reconhecer que Deus que pegou em ti quando nada valias e depois onde tu estás agora. Isso é que é depender de Deus. E será que a maneira como a Igreja, porque a ideia que me dá é que nesses tempos a Igreja era, eu não vou dizer mais destruturada, mas se calhar não tinha a estrutura toda, se calhar que há hoje em dia, as coisas eram mais pragmáticas no sentido, olha, se calhar estavam mais em movimento e se calhar agora estão um bocadinho mais estruturadas no sentido de está tudo ali alinhadinho, mas se calhar já não há um movimento como havia antigamente. Enfim, eu sou um bocado suspeito. Sou um bocado suspeito. Porquê? Porque, ainda que já estive à frente de instituições e ministérios e igrejas, organizações,
não sou assim uma pessoa muito metódica, não é? Também não é meia bola e força, mas acho que o que acontece hoje em dia é que, ao haver, tenho ido pregar a muitos lugares, ao haver um programa estricto em que 5 minutos para isto, 10 minutos para aquilo, mais 5 minutos para... Muitas vezes eu sei que isso é feito apenas para vamos dizer, um fio condutor e não para que a pessoa não saia dali. Né? Já houve quem me dissesse, pá, pastor, veja lá, não pode sair daqui. Mas também já houve quem me dissesse, pá, esteja à vontade. Se demorar mais meia hora, demora à sua vontade. Esteja à vontade. Mas eu creio que o que acontece em muitos lugares é que não é apenas a orgânica da reunião, do culto, da celebração, mas é o próprio trabalho em si que está de tal maneira feito que não há liberdade nem para Deus, nem para as pessoas fazerem qualquer outra coisa que vá fora daquilo. Se por um lado é necessário que haja algum controlo, porque tem que haver, por outro lado, tem que haver um espírito de liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, que é diferente de libertinagem, cada um faz o que lhe apetece, isso também não. Mas que haja liberdade para Deus. Aí vai exigir que quem está em liderança tenha essa sensibilidade de perceber o que é de Deus, o que é da carne e o que é das trevas. Que às vezes nem tudo é das trevas. Há uma coisa que é humano. E lá também há coisas de Deus. E ali às vezes há coisa ali misturada e é preciso ter cuidado. Mas se houver essa vontade de fazer as coisas à maneira de Deus, crendo que Deus pode, André, fixa isto, Deus pode usar quem quer, onde quer, como quer e quando quer. E não há limites. Não há limites. Eu estou aqui hoje, eu hoje tenho quase 75 anos, daqui a dias, mas eu aprendi muito, mas mesmo muito, de pessoas com muito mais idade do que eu. Aprendi pessoas, alguns deles, vamos dizer, analfabetos, que não sabiam ler nem escrever, mas que eram homens de Deus. Homens de Deus. Outros que tinham muito pouca cultura e teologia, muita emoção, é verdade, mas que eram homens de Deus. E muitos que me aconselharam a mim. Eu não estou aqui agora porque fui eu, Deus revelou-se a mim a caminho de Emaús e pronto. Não. Eu tive montes de gente, e ainda hoje tenho. Mais velhos e mais novos. Parece impossível, mas algumas das pessoas que mais me ensinaram a vida cristã foram ex-toxicodependentes. Que eu estava a ajudá-los, a libertá-los da droga, e eles estavam-me a ajudar a mim a ser melhor homem. Percebes? Portanto, eu aprendi também. E eu creio que ainda hoje eu devo estar disponível para aprender. Infelizmente, vejo que há muita gente, tenho que dizer, que na sua soberba acham que os mais velhos já não têm nada para ensinar. Já acabou o tempo deles. Cuidado. Cuidado, olha que o sogro de Moisés dá-me a impressão que era mais velho do que ele. Ensinou-lhe muita coisa. Jacó, já tenho cabelinhos brancos, mas ainda tenho muito para ensinar, por isso é que o filho o chamou para chegar lá ao Egito, e, no entanto, José era dono daquilo tudo. Há muita coisa. Agora, também os mais velhos têm que perceber que há alturas em que a gente, como diz o americano, set aside, põe-te de lado e deixa os outros. Eu não precisei que ninguém empurrasse. Ouviste? Nunca
Nunca, nos vários ministérios onde eu estive, até agora, nunca fui despedido por indecente e má figura. Nunca fui posto de lado. Nunca. Fui eu sempre que entreguei tudo. Entreguei e entreguei a valer. Não é entreguei com uma mão e com a outra em cima, não. Bora, vai para a frente. Até hoje. Por isso tenho a consciência tranquila. E todos esses conselhos e desse aconselhamento que está a falar, qual é que seria ou os grandes conselhos que daria à malta da minha geração? Olha, alguns já disse. Acima de tudo, fica disponível para ouvir Deus. Porque Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Em segundo lugar, ouve pessoas. Não tens que acreditar em tudo o que as pessoas dizem, porque há pessoas que só dizem quando abre a boca ou entra mosca ou sai comboio. Não vale a pena. Portanto, mas ouvi-las. Ouve. Aproveita o peixe e deixa fora as espinhas. Portanto, a Bíblia diz de outra maneira, diz, examinai tudo e retendo bem. Okay? Percebe que tu não sabes tudo. Tu não sabes tudo. Vais sabendo. Há muita coisa que tu pensas que sabes e não sabes ainda. Depois, é importante entender as pessoas com quem tu lidas. Tu não foste chamado para mandar. Foste chamado para servir. E se foste chamado para servir, deves estar disponível a servir, seja quem for. Não é só os mais influentes, os doutores, os engenheiros, os que têm dinheiro. Não, é para servir todos, mesmo aqueles que têm necessidades, que não têm para comer, saber servi-los também, é importante. E depois perceber que tens que aprender com todos, com os mais velhos e com os mais novos. Tu estás numa cidade, Aveiro, apesar de ser uma cidade que está sendo, devido à universidade, muito renovada, com muita gente nova, etc., também tem ali muita gente já com uma certa idade, todos os níveis, todos os níveis. E é preciso saber ir ao encontro das pessoas. Quando eu cheguei ao Canadá, a nossa comunidade portuguesa lá, ainda hoje, a grande maioria eram açorianos. E uma das graças que Deus me deu foi alcançar os açorianos. Ainda hoje, eu estive há pouco tempo com o meu filho lá em São Miguel a pregar na Ribeira Grande e a meio da pregação já estava a falar açoriano também com eles. Mesmo sem querer, mas é uma coisa intuitiva, sem querer. E a falar com eles e da maneira deles, até que eles diziam, você parece um dos nossos, você parece que nasceu aqui mesmo. E isso, para mim, não é gozar, é empatia. Ok? E empatia foi uma das coisas que fez com que os apóstolos alcançassem o mundo daquele tempo. Não só Paulo para um lado, mas Pedro para o outro, e eles alcançassem. Jesus, ele usava isso quando ele usava aquelas parábolas para falar aos pescadores, à moda dos pescadores, aos agrícolas, aos vinhateiros, aos grandes, aos pequenos, aos ricos, aos pobres. Porquê? Porque o Evangelho é para todos. Amém. Todos. Amém. E eu acredito, André, eu faço um desafio, não é apenas um conselho, é um desafio a ti e a todos da tua geração. Acreditem que Deus ainda tem mais para fazer do que aquilo que Ele já alguma vez fez. Amém. Um dos lemas da minha vida foi sempre que Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar. Deus pode. E Deus quer. Portanto, se tu crês nisto, Deus pode e Deus quer, Deus vai fazer. Fantástico. Obrigado, pastor, por ter estado aqui connosco e por todos estes conselhos. Há aqui muita coisa para mastigar aqui depois disto, mas é um privilégio. Malta, não se esqueçam de acompanhar depois o próximo videocast que vamos ter. Já sabem, reservem nas vossas agendas 5 a 25 de janeiro esta campanha do Juntos com a Semana Universal da Oração. Deus vos abençoe.